Estamos de volta com o AgroB. Que bom que você está aí do outro lado acompanhando o nosso canal Viver Brasil com tanta coisa boa e a gente só está abrindo a programação agora nessa tarde aqui, muita coisa positiva. Você que está acompanhando à noite também, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando agora o AgroB. E eu estou aqui recebendo o Roberto Simões, que é ex-presidente da FAENG, por 16 anos esteve. A gente até separou umas imagens aí, por enquanto a gente fala, para mostrar aqui um pouquinho, né, de algumas coisas. Inclusive tem um novo presidente, uma foto também com o novo presidente da FAENG. A expectativa grande agora para o presidente já deu entrevista em alguns órgãos de imprensa, né, como presidente, depois tirou merecidas férias ali, um recesso, mas vai retornar, logo estará aqui também no programa. Está com a juventude, está a fim de fazer coisa positiva também e dar um prosseguimento aí ao seu trabalho, né? Perfeito. O Antônio Salvo é uma pessoa preparada para o cargo, porque ele vive isto há mais tempo. É um engenheiro agrônomo, é produtor rural, usa técnicas modernas de produção, é presidente dos melhores sindicatos de Minas Gerais, Sindicato de Curvelo, já foi membro da diretoria da ABCZ, quer dizer, é uma pessoa que já tem uma vivência, conhece a nossa área, conhece o interior. Eu acho que tem condição de fazer, se Deus quiser, melhor do que eu pude fazer ao longo desse tempo. Agora, uma pergunta, uma dúvida nessa. Quando a gente fala muito de tecnologia, quando o senhor tem esse pensamento para. Eu sempre é um cara que pensa à frente do tempo, né? Quem está ali numa pasta pensando no que pode fazer da tecnologia e tal. Teve que bater muita cabeça, assim, com muitos produtores, e falar assim, eu não acredito nisso, não dá. A tecnologia no início, assim como a gente falou aqui da transmissão do curso via internet, será que isso vai dar certo? E o cara colocar isso lá na produção dele, foi ferro dentista em alguns momentos? Não, é uma tarefa, digamos, difícil, né? Que necessita de técnicas especiais. Daí que existem os extensionistas, Aham. né, que são treinados pelo Senar. Agora faz formação profissional, promoção social e tem um ramo de assistência técnica também. Então, essas pessoas são diferenciadas, porque você tem técnicas de comunicação específica para esse caso. Por quê? O pesquisador não sabe conversar com o produtor, principalmente os menores, que é a grande maioria que estão lá no campo, e vice-versa. O produtor pequeno, médio, não sabe entender o que o pesquisador está falando, né? Então, esse é o papel da chamada extensão, é você estender o conhecimento levantado na pesquisa até o consumidor desse produto tecnológico. É isso que o extensionista faz com especialização, com uma comunicação adequada, uma linguagem fácil para quê? E tirar certos mitos. Por exemplo, tecnologia é cara. Não é. Tem esse mito, né? Nós começamos com um projeto, por exemplo, de leite aí, chamado Balde Cheio. Ele não faz a pessoa investir inicialmente um centavo. Ele começa com as coisas que ele tem, com os insumos que ele tem, com a propriedade que ele tem. Vamos fazer um rearranjo dos fatores de produção, combinando com um manejo mais adequado. O resultado vem imediatamente. Depois, ele próprio, entendendo como a coisa melhora, ele próprio vai gerar sua condição de investir alguma coisa a mais. Então tem esse caminho. Prometi na saída do bloco que aqui, senhor Roberto, a gente quer falar no programa, o grande objetivo do AgroB a gente quer falar para o produtor, quer falar para quem é da área, mas principalmente o agronegócio tem amantes, né, que adoram o agronegócio, aliás, porque está na mesa de todo mundo, então as pessoas Perfeito. gostam, né, dessa área, de entender dessa área. E muita gente fica se perguntando quais serão aí os produtos mais fortes do agro mineiro. Quais são eles? Perfeito. Vamos elencar aqui os 3 principais produtos do agro mineiro. Eu sempre disse aí nas minhas entrevistas, nas conversas, que Minas Gerais é uma das economias agrícolas mais sólidas do país. Por quê? Ela já tem um certo tempo e ela é extremamente diversificada. Nós temos, evidentemente, os carros-chefes, café, leite. Café, nós somos hoje responsáveis por 53% da produção nacional. Leite ao redor de 28%, leite derivados, né?
Nós temos o terceiro rebanho do país, com mais de 20 milhões de cabeças de gado, não é? Nós somos primeiro produtores em vários produtos, outros assim, tipo batata inglesa, etc. E você abre um leque, quando você vai, por exemplo, num Ceasa desse aqui de Belo Horizonte, o que você vê de hortifruti, de cereais, né? É uma diversificação enorme que gira ali cerca de 4 bilhões de reais ano em produtos, os mais diversos. Então, aqui você tem o maior rebanho, por exemplo, de animais de monta do Brasil, manga-larga machador, os outros animais, muares e tudo, são 870 mil cabeças de cavalos, você entendeu? Então, é uma variedade imensa de produção, hoje, iniciando um projeto de frutas bastante forte na Jaíba, com irrigação, já temos exportação de alguns desses produtos, então é muito variado o nosso leque. Isso, o risco é menor, porque quando você tem um produto que está embaixo, o outro suporta. Então, você tem uma condição de sustentabilidade. Quando você vê alguns estados aí que estão num processo de evolução enorme, são mega produtores de um produto. Se esse produto dá um baque, a economia sente fortemente. Nós aqui temos essa vantagem de ter uma resistência maior por menos risco. Um mix de produtos, né? Muito forte. Agora, esses produtos chaves, os que produzimos em grande quantidade e qualidade, logicamente sustentam, né, a nossa economia do agro. E o que é interessante também saber é que mais de 95% dos produtores mineiros são de médios a pequenos. Então, a grande produção existe, mas em envolvimento de propriedades e de pessoas é extremamente grande. Minas Gerais hoje tem mais de 650 mil propriedades. Do café e o leite que hoje é produzido em Minas Gerais, dá para a gente falar em um percentual de exportação desse produto? Não, o café é bastante exportado, mas também o Brasil é o maior consumidor. Consumidor, exatamente. Tem um público interno sensacional. Aliás, é grande consumidor. Ele é o segundo consumidor mundial, está tendendo a ser o primeiro, porque é uma grande evolução de consumo até por jovens, que é um fato, de certa forma, muito positivo. E veja bem, o consumo do produto tradicional, sem muito preparo, cresce 2%, 3% ao ano. O consumo do produto fino, do café gourmet, do café trabalhado, de um cereja lavado, segue crescendo quase a 14% ao ano. E esse avanço, por exemplo, recentemente estava acompanhando essa coisa dos cafés finos, né? A questão das cápsulas, né? Elas estão fazendo um sucesso mundo afora, né? Ou seja, chegando a cada vez mais, ou seja, vai mudando. Agora, uma coisa que não pegou, agora só para descontrair um pouco, é o café gelado. Eu não gosto do café gelado. Né? Não é porque o americano toma o café gelado, né? O café gelado não vai. Nós temos essa tradição, né, de um produto quente, da reunião, do bate-papo. Isso, porque tem gente que... tem uma fábrica aí, que não pode falar o nome, mas começa com C, que produz refrigerantes. Ela fez um café com gelado, uma época, fez um barulho danado e acabou industrial, né? Não deu muito certo. E a gente falando, né, dessa questão do café, aí a nossa telespectadora, o nosso telespectador está pensando assim, Fabiano, deu fome aqui, vou começar a tomar café. Pode, gente, pode pegar o cafezinho aí assistindo a gente, que a gente vai falar agora desse preço aí, desse pãozinho que você está comendo em casa, o preço do alimento que está chegando na casa das pessoas. E o senhor tem uma análise que é sensacional. Muito se fala do preço alto. A gente falou até aqui ontem no programa do alto preço dos alimentos. Mas aí é aquela história, né? É alto porque a nossa renda também não acompanha? Nós temos aí uma questão complicada nessa questão de formação dos preços, né? A pessoa que vai lá, onde ela busca, onde ela tem a sua fonte de abastecimento, ela vê o preço ali. Então, ela pensa que a culpa é de quem vende ali e de quem produziu aquilo. Mas isso tem toda uma cadeia longa envolvida aí no meio, né? E muitas vezes você tem sazonalidades. E é interessante notar também o seguinte,
o melhor negócio para o produtor não é somente o preço alto, nem sempre, porque ele é uma máquina contínua. Então, ele tem que renovar. Por exemplo, eu vou usar um exemplo claro que é do boi. Quando eu vendo um boi, se eu estou numa época muito boa, eu consigo repor 3, 4 bezerros no lugar desse boi. Quando a coisa começa a empatar, eu só compro 2. Quando chega numa época ruim para mim, eu só compro 1, aí eu estou perdendo dinheiro, eu não consigo. Então, o que vale é o balanço entre o que você compra seus insumos e o preço que você vende. Então, nem sempre o preço mais alto é o melhor para mim. Agora, por exemplo, nós estamos numa fase em que os preços agrícolas eram muito baixos, de um modo geral, muito baixos. Houve uma certa correção, mas os insumos subiram 10 vezes mais. Então, muitas vezes hoje, nós não estamos ganhando lucro como já ganhamos em alguns tempos, às vezes com o preço mais baixo. Você entendeu? É a relação que você tem entre o que você compra e o que você vende. Então, esse preço alto, o produtor nem sempre se beneficia dele. E nem ele é o formador único disso, é toda a cadeia que aumenta o combustível. Aí sobe o preço do transporte e vem a cadeia distribuindo aquilo. Nós somos o último elo e depois o consumidor paga a conta. Mas A gente estava comentando exatamente agora, né, hoje, né, nessa sexta-feira, teve um acidente, né, a pista afundou ali em Nova Era, na BR-381, afundou mesmo, as imagens são até interessantes, podia até ter separado aqui para mostrar. E a gente estava falando exatamente isso, vão ter que andar 150 quilômetros mais. Isso aumento de custo. Sem dúvida. Então, isso tudo influencia, aquilo lá vai ter problema. Todos os pontos aí que nós tivemos de interrupção, tudo isso encarece a produção. E nós precisamos evoluir nessa área da logística. Mais ferrovia, mais transporte fluvial e marítimo. O Brasil, com essa costa que nós temos, você transporta coisa do sul, do Rio Grande do Sul para o Nordeste e vice-versa. Sensacional, né? Faria isso, como eles estão dizendo hoje, pela rodovia do mar, né? A brincadeira é essa. Né? Muito mais barato, mas temos que evoluir muito. Isso é que ajuda a formar preços melhores. Agora, você pode estar seguro que a comida brasileira é uma das melhores, mais diversificadas e ainda é a mais barata do mundo. Se você vai nesse interior aí e vai almoçar num restaurante daquele, você tem 5, 6 tipos de carne. Você paga um preço que em dólar é irrisório. Exato. Então, ainda é a comida mais barata do mundo. Nós estamos ajudando as famílias ainda nesse sentido, porque fora é muito mais elevado o que se gasta no item de alimentação. Trazer o senhor aqui foi muito bom, porque a gente está fazendo aqui um panorama da semana e a gente falou exatamente disso aqui quando a gente destacava, que o preço alto do alimento não ajuda ninguém. Assim, na prática, o produtor não fica satisfeito com esse preço lá no alto. Agora, um outro ponto, a gente está caminhando para o finalzinho, mas um ponto que eu queria abordar com o senhor também é sobre esse momento de crise hídrica e às vezes também você tem a crise hídrica e você tem a abundância de chuva. Gente, é muita luta para o produtor, né? Exatamente. O nosso setor tem esse lado que as pessoas muitas vezes não lembram de considerar. Nós somos o setor mais afetado por variações de clima, por problemas climáticos, né, por problemas econômicos também. Né? E aquilo que a gente comentava, nós hoje, infelizmente, no Brasil, a média de renda da população é equivalente aos anos de 2013. A coisa ficou bem estagnada, né? Quer dizer, há aí um problema severo, que se tivesse acompanhado, muitas vezes esses custos hoje não estariam preocupando tanto a população, porque é uma das menores partes que se gasta com alimentação, ainda nos salários menores. Mas agora, aqui no Brasil, virou a maior parte por causa desse defeito agora sazonal. Mas isso tende a equilibrar num outro patamar e a gente espera, a velha esperança sempre do brasileiro, que esse Brasil cresça, que a renda venha, que o emprego venha, aí nós teremos
paz de novo, boa comida e barato. Os anjos estão passando aqui dizendo amém. Roberto Simões, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente hoje. Foi muito bacana fechar essa primeira semana do AgroB com essa análise e poder aqui pensar um pouquinho no futuro, mas também saber do que foi feito. E parabéns pelos 16 anos aí na FAENG. Obrigado. E sucesso aí nas novas empreitadas. Muito obrigado, Fabiano. Foi muito agradável estar aqui. Agradeço a direção do canal VB, foi muito bom. Um abraço. Maravilha! E nós vamos ficando por aqui com o AgroB, nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agropecuária, sobre agricultura. A gente volta com mais uma edição. Valeu!